Vamos começando. Pessoal chegando. Pessoal aqui no Face. Pessoal no YouTube. Vamos começar então. Tema de hoje. Vamos começando. Pessoal, final do semestre letivo chegando, né? Uma semana aí para as férias, aquela fase que todo mundo já está com cansaço por aqui, né? Todo aquele cansaço acumulado aí ao longo de todos esses meses de muito trabalho, né? Trabalho intenso, momento em que esse cansaço começa a pesar, e é justamente quando parece que a gente tem aí 1000 coisas para fazer e num período super curto de tempo, não é? Pois é, gente, para muitos profissionais que trabalham aí na escola, principalmente professores, perceber que essa primeira metade do ano letivo está chegando aí ao fim, pode ser um gatilho, pessoal, muito perigoso para a ansiedade. E aí, a velha questão. E aí? Como que eu lido com isso? Bom, gente, como fazer para lidar com esse grau elevado de ansiedade, que pode inclusive causar aí sudorese, taquicardia, tem gente que estoura, né, afta na boca, bastante espinha, tremor, náusea, né? E até mesmo, gente, falta de ar para algumas pessoas, enfim, tudo isso aumenta ainda mais o nosso nível de estresse. E aí, como é que eu controlo, então, essa ansiedade até o nosso merecido descanso, né? Para que isso, inclusive, não prejudique ainda mais o nosso bem-estar emocional e que a gente consiga, lógico, desfrutar desse momento aí de férias. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Cris Corsini. O meu trabalho, gente, é focado no cuidado com o bem-estar emocional do professor, diminuindo a ansiedade, os níveis de estresse que são causados aí pela pressão do dia a dia da nossa profissão. E por ser psicóloga e pedagoga, eu trabalho também, gente, há mais de 25 anos, tanto na área clínica como também dentro de escola. Então, eu conheço super bem ambas as realidades. E eu acredito que se hoje o professor ele pudesse escolher uma palavra ou uma frase, né, que resumisse o final desse semestre, né, do ano de 2022, sem dúvida alguma, gente, seria estou esgotado, né? Porque assim, gente, que semestre foi esse, né? Um semestre super corrido, um semestre muito difícil, com várias situações inusitadas, complicadas, né? Lacunas de conteúdo dos alunos, falta de habilidades de aprendizagem, comportamentos antissociais, agressividade, inquietação física por parte dos alunos. Isso sem contar, né,
a dificuldade de foco, as novas tecnologias, enfim, gente, decisões, emoções, preocupações. Então, pessoal, não é para menos que todo esse esgotamento, né, físico e mental tem assim abatido aí sobre a gente. E aí, esse período que antecede as férias, em que focar no trabalho parece meio que uma missão impossível, né? As horas parece que não passam. A gente fala, poxa, mas hoje ainda é terça-feira, né? Ainda tem 10 dias aí pela frente para chegar a tal das férias, né? Tudo isso, gente, não é uma coisa assim. Posso dizer que não é uma coisa inédita. Lógico, pessoal, que assim sentir aquele desejo, né, de fechar logo o semestre, de encerrar as atividades, né? Alguns, inclusive, preparando viagens, já planejando os passeios, o que vai fazer aí durante as férias, ou mesmo aquele que vai ficar em casa, né? Só de pensar aí na possibilidade que não vai ter que, né, todo dia cumprir, né, aqueles afazeres, enfim, vai poder sair da rotina. Essa espera, gente, ela vem acompanhada de uma certa dose de ansiedade. Mas é uma dose baixa, uma dose, se a gente pode assim dizer, pode assim chamar, uma dose saudável, né? É uma ansiedade positiva, tá bom? Aquilo que também algumas pessoas chamam de ansiedade fértil. Por quê, gente? Porque ela está ligada à expectativa frente a alguma coisa boa, né? Uma coisa positiva que vai acontecer, certo? Então, é como se fosse aquela espera da criança pela festinha de aniversário, né? Ou a espera por algo que daqui a pouco vai acontecer. Isso, gente, é uma expectativa legal. Significa o quê? Significa ânimo, significa empolgação, significa vivacidade. Então, essa dose baixa de ansiedade é uma ansiedade positiva. A questão é que algumas pessoas elas podem viver um estresse tão grande nessa fase que antecede as férias, que muitas vezes isso acaba virando contra elas mesmas. Então, a ponto de quando chegar o momento das férias, elas não conseguirem se desligar. Né? Então, é aquela dose, né, de ansiedade que já extrapolou o limite que a gente chama de normal, o limite que está dentro do esperado. Pessoal, nós somos seres de hábitos, ok? Então, a nossa mente, o nosso corpo, né, eles precisam de tempo para que a gente possa finalmente entender que a gente tirou férias e que a gente vai mudar a rotina e que a gente pode descansar. Então, é meio que esperado que a gente leve uns 2, 3 dias no começo das férias para a gente engrenar aquela coisa assim, nossa, eu nem acredito, eu estou de férias mesmo, né? Muitas pessoas, inclusive, gente, chegam nos primeiros dias de férias a acordar no horário que costumam acordar, né? Até sem o despertador. Por quê? Porque a nossa mente e o nosso corpo, eles
precisam de um tempo para se acostumarem aí com essa nova rotina, né? Só que se o nosso nível de ansiedade, o nosso nível de estresse, ele está muito alto, o que acontece? Esse tempo de adaptação, tanto do nosso corpo quanto da nossa mente, em relação a esse período das férias, em relação a esse essa nova rotina, vai acabar sendo, gente, um tempo muito maior, né? Muito maior. Então, ao invés de 1, 2, 3 dias, pode ser que a gente aí leve quase uma semana. E isso equivale, inclusive, gente, dependendo aí do nível de estresse da pessoa, de toda a ansiedade, algumas pessoas, elas começam a relaxar, já está aí faltando 1, 2 dias para voltar ao trabalho. Né? Então, olha como essa questão, né, dessa ansiedade pré-férias, ela é super importante da gente colocar o nosso foco, né, da gente parar para prestar atenção aí no que está acontecendo, né? E tem um terceiro grupo. Então, se tem um grupo que a gente chama lá, né, daquelas pessoas que têm uma ansiedade fértil em relação àquela espera, expectativa, está dentro aí dos padrões normais. Se tem um segundo grupo, que são aquelas pessoas que já começa a ultrapassar o limite da normalidade, já começa, né, um certo estresse, né, uma sensação já mais esquisita, né? Tem um terceiro grupo. E esse terceiro grupo, gente, o nível de ansiedade é tão alto, mas tão alto, que as pessoas chegam a, inclusive, a ficarem doentes. Olha só, olha que coisa. Para vocês terem uma ideia, em 2001, não tinha pandemia, não tinha nada disso, tá? Em 2001, um pesquisador holandês, ele trouxe o tema síndrome do lazer. O que é isso, gente? Seria um suposto estado de algumas pessoas, particularmente aquelas que trabalham sob pressão, que acabam, gente, ficando doentes assim que começa o período de descanso. Então, são pessoas que trabalham em áreas aí que sofrem um nível aí de pressão, e que quando chega o período das férias, elas adoecem. Elas sentem dor de cabeça, dor muscular, náusea, né? Aquelas que ficam gripadas, que ficam resfriadas. Conhecem, gente, pessoas assim? Professores assim? Gente, quando a gente está estressado, e aí nós estamos falando do quê? Nós estamos falando principalmente de emoções como raiva, medo, tristeza, mas principalmente raiva e medo, né? O corpo, ele libera adrenalina e cortisol. São 2 hormônios, pessoal, estreitamente relacionados com a supressão do nosso sistema imunológico. Ou seja, adrenalina e cortisol dificultam, diminuem as nossas defesas imunológicas.
Com isso, gente, a gente fica muito mais suscetível a doenças. E aqui entra o ponto, gente, onde eu queria chegar. Uma pesquisa chamada Realidade Docente 2022, ou seja, presente, tá? Foi realizada pela consultoria Flamingo Edu, para os sindicatos dos professores lá da região sul do país, tá? O que essa pesquisa revelou, gente? Revelou que para 54% dos professores lá da região sul, as suas condições físicas e mentais pioraram ainda mais no primeiro semestre deste ano de 2022, em comparação a 2021. Olha só, gente, eu estou falando, então, de uma pesquisa recente. Eu não estou falando de coisas lá do passado. Estou falando de uma pesquisa de agora, 2022, que avaliou o quê? Professores da região sul, daqui do Brasil, e esses professores relataram que as condições físicas e mentais deles pioraram nesse primeiro semestre de 2022 em relação ao ano passado. Isso porque o ano passado a gente estava naquele esquema de rodízio, de sistema híbrido, e agora não. Está todo mundo de volta presencialmente na sala de aula. O que esses professores relataram, gente? Eles relataram que eles estão dormindo menos, comendo mais, estão muito mais preocupados, com dificuldades, inclusive, de projetar o futuro. Então, pessoal, esse cenário representa o risco do quê? Representa, gente, o risco do desenvolvimento do burnout, ou seja, do esgotamento. É quando a gente ultrapassa o nível de ansiedade, ultrapassa o nível de estresse e a gente entra, é como se a gente pifasse, certo? Então, pessoal, sim, tá difícil para a gente se concentrar nessa reta final. Tá difícil para a gente manter, né, o nosso entusiasmo, a nossa vivacidade, né, aquele ânimo. As horas, gente, sim, elas parecem que elas estão mais devagar, né? O dia demora para passar. O tempo de sala de aula parece que está comprido, né? E aquelas tarefas, gente, simples, que a gente faz, né? E sempre fez no nosso dia a dia, elas parecem, gente, que assim ganharam níveis de dificuldade, né? A gente tem, é como se fosse uma sensação de que a gente não vai aguentar, de que a gente não vai sobreviver a esses últimos dias do semestre letivo. É ou não é? Então, é como se a gente estivesse carregando, né, aquelas bolas, né, que a gente está preso, a coisa não flui. O que eu posso dizer para vocês, gente? Calma. Calma. Pensando em
tudo aquilo que eu acabei de falar para vocês. Os níveis de estresse. Então, até que ponto essa ansiedade que você está sentindo é uma ansiedade saudável, é uma ansiedade positiva, né? Esperada para nesse momento que antecede algo que a gente está, né, tá eufórico, está ansioso, isso é normal. Ou esse nível de ansiedade ultrapassou o limite aí da normalidade, já está gerando até desconforto, né? Insônia, cansaço, dificuldade de focar. E dependendo da situação, gente, a coisa está tão difícil, né? O nível de ansiedade está tão alto que eu preciso cuidar, inclusive, da minha saúde, no sentido desses hormônios, da adrenalina, do cortisol, que vão dificultar ainda mais e podem, inclusive, fazer com que eu esteja aí mais suscetível a desenvolver uma doença, né? Pegar gripe, resfriado, e aí, pelo amor, né, gente? A gente espera tanto pelas férias e ficar doente nas férias, gente, ninguém merece, não é verdade? Então, o que a gente pode fazer, pessoal? Quais são os recursos, né, que eu posso utilizar? O que eu posso trabalhar em relação a tudo isso para esses próximos dias que antecedem aí esse meu momento de férias? Como é que eu lido com essa ansiedade? Como é que eu baixo, né, abaixo esse nível de estresse? Gente, primeira coisa, mantenham a rotina. Mantenham a rotina. Procurem ao máximo, pessoal, manter a rotina. Não é porque as férias estão logo ali, questão de uma semana, né? Que vocês vão parar de fazer as coisas que vocês fazem no dia a dia de vocês. Pelo contrário, é super importante, a partir de já, né, manter a rotina. Isso, gente, funciona como um exercício para a gente, inclusive, enganar a nossa cabeça e não ficar tão ansioso com a chegada dessas férias. É o que a gente faz com as crianças. Quando eles estão eufóricos com uma viagem, eufóricos com a festa, a gente dá um jeito de driblar a situação. É exatamente isso que a gente precisa fazer com a gente. E como é que eu driblo a situação? Né? Eu driblo a situação mantendo a minha rotina, fazendo aquilo que eu sempre fiz, na forma, no horário que eu sempre fiz. Né? Fazer coisas que vocês fazem normalmente, gente, passa para a nossa mente a ideia de que não tem motivos para ansiedade, está tudo normal, está tudo dentro dos padrões, está tudo dentro do esperado. Então a gente dá né, pega a nossa consciência aí e muda o foco, igual a gente faz com a criança. Então, gente, o que eu tenho que fazer? Comer bem, dormir bem, dormir, inclusive, no horário que eu costumo dormir. Não é assim, semana que vem já vou entrar de férias, eu vou poder dormir, então essa semana eu já vou começar a sair. Não, gente. Essa semana você ainda está trabalhando. Então, não é para começar já a viver as férias antes de estar de férias. Entenderam?
Fez sentido isso para vocês? Então, é manter a rotina. Se eu durmo tal hora, eu vou dormir tal hora, agora. Eu vou fazer exercício físico, eu vou comer no horário que eu sempre como, enfim, manter o cotidiano, tá bom? E além de tudo isso, gente, além de comer, dormir, fazer exercício físico normalmente, eu também vou trabalhar como de costume. Lembrem-se, gente, quanto menos adrenalina e cortisol no meu organismo, mais fácil vai ser desconectar, dormir, comer, fazer atividade física. Gente, tudo isso ajuda, beleza? Segunda dica, gente, manter a cabeça ocupada. Então, se do mesmo jeito que eu tenho que dar opa, vamos lá, vamos distrair, vamos mudar o foco, esquece de só férias, 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 vamos dar uma enganada aí, eu também tenho que manter a minha cabeça ocupada. Isso também é, gente, uma boa maneira da gente tirar essa obsessão, né, pelas férias. Por mais que pensar, imaginar como vai ser, né, aquele ficar de pernas para o ar aí durante 30 dias, como vai ser a viagem, ou os passeios que eu vou fazer, ou mesmo, né, os filmes que eu vou assistir, ficar em casa, super à vontade. Gente, por mais que isso seja prazeroso, né, tentem ocupar a cabeça de vocês com outras coisas. E por mais difícil que isso seja, a melhor coisa para ocupar a mente nesse momento é se concentrar no trabalho. Por mais que seja difícil, gente, se concentrem no trabalho. Priorizem, gente, as coisas e aquilo que é urgente, aquilo que é importante, e façam isso. Não vai deixar isso para depois, quando terminar as férias, quando eu voltar aqui para a escola, eu vejo o que eu vou fazer. Não, gente. A pior coisa que vocês podem fazer é levar para as férias a ideia de que vocês ficaram devendo alguma coisa. Quando eu voltar, eu vou fazer isso. Quando eu voltar, eu vou fazer aquilo. Quando eu voltar, aí eu vou resolver isso. Gente, esse é o pior inimigo para a gente realmente desligar a cabeça. Você vai viajar com o inimigo. Então, nesse momento, já que a gente tem que ocupar a cabeça, vamos ocupar com o quê? Vamos ocupar com aquilo que precisa efetivamente ser feito. E vamos fazer. Não vamos ficar só na ideia do plano. Eu tenho que fazer. Tá, então faz. Certo? Ainda nessa questão do trabalho, gente, é fechar o semestre letivo. Esse é, inclusive, o momento. Ninguém fecha o semestre letivo, gente, quando volta das férias. Ao contrário, olha só, fechar o semestre letivo é agora. Por quê? Porque quando eu voltar, eu tenho que estar com foco no que vem pela frente e não o que ficou lá para trás. Eu não posso, gente, dirigir meu carro olhando o tempo inteiro pelo retrovisor. Eu tenho que ver qual é o caminho que está à minha frente.
Então, se a gente está querendo o quê? Diminuir o nível de estresse, se a gente está querendo cuidar do nosso bem-estar emocional, a gente tem que fechar ciclos. E olha só, eu acabei de dizer, né, a importância, pessoal, da gente da gente ocupar a cabeça. Então, vamos ocupar a cabeça com aquilo que é produtivo. E além de ser produtivo, pessoal, aquilo que é necessário. É necessário o professor fechar o semestre letivo, fazer uma retrospectiva de tudo que foi feito, de tudo que vocês vêm fazendo, até para a gente ver aquilo que a gente vai deixar de fazer, os resultados das avaliações dos alunos, os obstáculos que surgiram ao longo do semestre, aquilo que funcionou, aquilo que foi legal, aquilo que não, eu vou ter que mudar, ou vou ter que descartar. O mais importante agora, gente, é pensar sobre as ações e as tarefas que foram realizadas na escola. Definir prioridades para depois das férias. Não adianta eu chegar em agosto e, bom, deixa agora eu ver, deixa eu pensar o que tem aqui. Não, gente, isso é agora. Em agosto eu tenho que colocar, eu falo, é a escola de samba na rua, na avenida. Ninguém prepara o carnaval no dia do carnaval. No dia, eu só apresento. Então, é a mesma coisa. Eu tenho que fazer um balanço desse semestre, agora. Porque depois, gente, eu fui de férias, eu esqueci, eu voltei com outra cabeça. Acabou, passou. A avaliação tem que ser feita agora. Então, vamos aproveitar esse tempo. Vamos aproveitar para organizar os arquivos do nosso computador. Na correria aí do dia a dia, gente, muitas vezes a gente vai lá salvando coisas, inclusive na área de trabalho, né? A gente nem coloca isso em pastas, né? A gente já deixa lá na área de trabalho, depois eu vejo. E além de salvar na área de trabalho, às vezes eu nem me preocupo com o nome que faça sentido. A gente salva ali, depois a gente vê o que é. Né? Então, esse é um momento também legal para a gente fazer isso, mesmo porque são registros de atividades que eu fiz, são registros de projetos que eu desenvolvi. Então, está ali, está fresquinho. E quando o assunto, gente, muitas vezes a gente, como professor, né, a gente fica assim, o aprimoramento, a formação docente depende dos gestores, né, depende do apoio, né, que a gente recebe dos nossos coordenadores, dos nossos diretores, enfim. Mas não, gente. Vamos jogar, né, a luz agora, esse foco de luz, sobre nós educadores. Nós estamos em contínuo aprendizado. A gente está aprendendo como a gente tem que aprender? Eu estou me atualizando? Eu tô buscando essas informações ou eu estou aqui de braço cruzado esperando a equipe gestora me nutrir, né? Gente, tem tanto curso online, então eu não dependo, e muitas vezes a gente fica nesse jogo, né, de empurra.
né? Não, eu não faço nenhum curso, eu não vou buscar aprimoramento, eu não vou buscar formação, porque isso depende da equipe gestora. Né? E aí ali passa um semestre inteiro. Então, assim, fazer uma autoanálise. Quantos cursos você fez ao longo desse semestre? Quanto que você buscou de informação, de formação, na verdade, ao longo desse semestre? O que ficou para você, em termos de competência técnica, ao longo desse semestre? Então, gente, tomar consciência dessas nossas propostas, né? E mais ainda, das nossas ações, das características, das trajetórias dos nossos alunos. Tudo isso, gente, é o momento que a gente pode fazer uso agora. Né? A gente acabou de falar a importância de ocupar a nossa mente para que o nível de ansiedade não fique tão elevado. Então, vamos usar isso para algo produtivo, para algo positivo, né? E assim, gente, sexta dica para ajudar aí a controlar esses níveis aí de ansiedade, de estresse, né? Véspera, antivéspera, pessoal, o tempo realmente vai passar muito devagar se você ficar o tempo inteiro olhando no relógio. É aquela coisa, né? Último dia de aula, a gente não sabe quem está mais ansioso para terminar, se é o professor ou se é o aluno. Né? Quem que quer entrar em férias primeiro? É o professor ou é o aluno? Quem está mais eufórico? E aí o tempo inteiro a gente fica olhando no relógio. E a gente fala, gente, não é possível, quebrou isso daqui, o tempo não está passando. Gente, não façam isso. Porque cada minuto que deixar de passar é assim, é o tempo que não passa e o nível de ansiedade que vai subir. A sensação, gente, é que o tempo está passando ainda mais devagar. Então, esqueçam relógio, principalmente na véspera e na antivéspera do dia de entrar aí, pessoal em férias. E por fim, gente, mas não menos importante, na verdade, eu acho que é a dica aí que eu posso deixar para vocês, né? Uma das mais importantes. Pessoal, silenciem a mente. Eu brinco com os professores, né? Escutem o silêncio por um minutinho, por um minuto. Prestar atenção, gente, durante um minuto, a nossa respiração, a nossa postura. E o mais importante, gente, aos pensamentos que vêm à nossa mente. Esse um minutinho que a gente silencia a mente todos os dias, gente, faz com que a gente. É como se a gente apertasse um botão e ali a gente conseguisse esvaziar tudo que está ali, né? Aquela turbulência de pensamento, de sentimento, de sensações. A gente aperta o botão e vai tudo embora. Para que a gente possa o quê? Para que a gente possa reiniciar, começando do zero. Então, gente, é relaxar o corpo, sentar numa posição confortável, né, num local tranquilo, com o mínimo de barulho, de interferência externa.
e prestar atenção à respiração de vocês, sem pressa. Um minutinho. Lembra de deixar de lado tudo que vocês têm que fazer. É um momento seu, né? Entrar em contato com o seu interior. Momento em que vocês vão prestar atenção, gente, aos pensamentos que insistem em invadir a mente de vocês. Por quê? Porque é aquilo que eu já falei numa outra live, gente. Os nossos pensamentos, eles vão gerar emoções. E as nossas emoções, elas vão acarretar em comportamentos. Então, que tipo de pensamentos que vem à mente de vocês? Isso ajuda a trabalhar o autocontrole. Isso ajuda vocês a trabalhar a ansiedade. E é o que a gente quer agora. Ninguém quer começar as férias, gente, acabado, cansado. A hora que você começa a relaxar, está na hora de voltar. Ninguém merece. E pior que isso, gente, é começar as férias doente, resfriado, gripado. E por quê? Porque o cortisol estava lá em cima e comprometeu o sistema imunológico. Então, gente, nada disso. Olha, sigam aí então essas 7 dicas que eu deixei para vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo e eu vejo vocês na última live do semestre, porque depois eu sei que vocês vão entrar em férias, na próxima semana, próxima terça, às 8 horas da noite. Tchau, gente. Boa noite. Bom descanso.